Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta quinta-feira da educação no programa Algo a Mais. Hoje nós vamos falar sobre o CDDica. Vamos conhecer um pouco do trabalho. Estou aqui com o presidente Tiago Vinícius Boyenberger, também com a Joellen Tonello Maschio e a minha colega de quinta-feira da educação, Veridiana Valarciota. Então fiquem conosco que o programa Algo a Mais está no ar. E antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite. A URP Mercados, com espaço amplo no bairro São Cristóvão, com muitos produtos para poder te atender, de segunda a sábado até às 21 horas, domingos e feriados até às 20. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros, aqui na Placidina de Araújo, você encontra esta loja que é linda, com decorações, móveis, tudo pensado para que a tua casa, teu escritório, enfim, fique especial. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Kiron Centro Cultural, com cursos de línguas, ensino superior, reforço escolar, entre outros cursos também que a Kiron tem para te oferecer. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. E a Alprana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E agora, meu boa noite, vai pro pessoal que está aqui comigo no estúdio. Tiago, Joellen, Veri, mais uma vez aqui comigo. E, inclusive, eu gostaria para iniciar esse papo, Veri, muito obrigada por mais uma quinta e trazer o CDDica aqui conosco para a gente poder conhecer um pouquinho mais do trabalho. Boa noite, Laura, Joellen, Thiago, boa noite a todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer de compartilhar contigo, Laura, esse espaço tão importante destinado à educação e hoje, principalmente, recebendo o CDDica, essa entidade tão importante que tanto trabalha em defesa dos direitos, dos deveres das crianças e dos adolescentes. E eu acompanho o trabalho do CDDica em Nova Prata e sei do quanto o pessoal que faz parte da diretoria, os voluntários, se envolvem com essas questões que são tão importantes e que mudam a realidade de tantas crianças, de tantos adolescentes, e mudando a realidade dessas crianças e desses adolescentes, nós estamos mudando a realidade da nossa sociedade. Então, eu agradeço de antemão a participação do Thiago, da Joellen aqui no nosso programa e eu tenho certeza que o bate-papo vai ser muito interessante. Com certeza, Veri. É algo muito importante porque eu digo, o CDDica, a gente ouve muito falar, mas por vezes não sabe exatamente o que fazem, enfim. Então, como é bacana realmente ter esse espaço para o pessoal poder vir. E Joellen, como uma voluntária hoje no CDDica, gostaria que tu te apresentasse para o pessoal e contasse um pouquinho da tua trajetória dentro deste órgão. Boa noite, então, a todos. Eu entrei para o CDDica em 2017 com a licença maternidade da assistente social, que é a minha área de formação. Então, eu substituí ela em 2017 durante a licença maternidade. Depois, ela retornou e como foi algo que eu me apaixonei pela entidade, me apaixonei pela ONG, eu acabei ficando como voluntária até 2019, final de 2019, onde eu comecei a fazer parte da diretoria, então, como conselheira. Maravilha, Joellen. E Tiago, presidente do CDDica, conta um pouquinho para nós a tua trajetória dentro. Bom, boa noite, Laura, boa noite, Veri. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar, né, um pouco sobre o trabalho do CDDica. A minha história com o CDDica começou em 2015, quando eu fui contratado para ser assistente administrativo na entidade. Eles precisavam de alguém que cumprisse algumas funções de burocracia lá dentro, e eu permaneci nessas funções até 2019, como a pessoa que seria a responsável por administrar a ONG, cuidar do dia a dia, né? E em 2019 eu acabei saindo da entidade para buscar, fui me aperfeiçoar um pouco mais, e nisso eu acabei logo em seguida assumindo a presidência, porque logo do início eu me identifiquei muito com o trabalho do CDDica, o impacto social que a ONG podia ter, então eu acabei entrando e não saindo mais, né? Estou aí até agora, né, dessa vez como presidente.
Tá certo. E, Tiago, conta para nós um pouquinho da história do Se Dedica, que na realidade é um centro de defesa dos direitos da criança e do adolescente, né? Então, conta um pouquinho para nós a história. Bom, acho que a história do Se Dedica em Nova Prata, ela começa em 2007, tá? O Se Dedica, antes de mais nada, só para esclarecer, é uma ONG, é uma entidade não governamental que ela tem alguns objetivos bem estabelecidos para atendimento. Qual que é o objetivo do Se Dedica? Acompanhar a aplicação de medidas socioeducativas em meio aberto. Logo mais a gente fala um pouquinho mais sobre isso. O Se Dedica, ele foi fundado em Nova Prata como uma entidade, então, para suprir uma demanda que havia sido identificada em Nova Prata. Na época, o juiz da comarca era o Dr. Carlos Koster, que ele permaneceu até no passado aqui com a gente, né, aqui em Nova Prata, e ele notou que os adolescentes que deveriam cumprir essas medidas socioeducativas aqui no município, eles não estavam sendo acompanhados da forma adequada. Por quê? Porque municípios do interior, geralmente eles não têm uma estrutura especial para esse tipo de atendimento. Porque é muito oneroso ou é muito complexo tu manter profissionais só para esse atendimento. Só que o Dr. Carlos, ele ficou sabendo da iniciativa do Se Dedica, que era uma ONG que já existia em outros municípios, justamente para tapar esse buraco, digamos assim, e ele resolveu, em parceria com membros da sociedade civil de Nova Prata, trazer, então, essa ideia para cá, implementando o Se Dedica em 2007. Então, basicamente, foi isso que fez o Se Dedica surgir como uma entidade com esse objetivo primordial, assim. Tá certo. E, Joellen, como funciona a atuação do Se Dedica na comunidade? O Se Dedica, ele trabalha com as medidas socioeducativas em meio aberto, né, como o Tiago falou. E ele conta com uma equipe técnica hoje, que é assistente social, psicólogo, psicopedagogo, para fazer todo o trabalho com os adolescentes, né, que recebem a medida socioeducativa. Então, quer dizer, jovens são encaminhados para vocês. Isso, pelo Poder Judiciário. Vem o processo com a quantidade, a determinação das quantidades, normalmente a PSC, a quantidade de horas que eles têm que cumprir. E aí o Se Dedica faz todo o trabalho. O assistente social faz o acolhimento da família, faz a visita, entende quais são as demandas da família. Depois o adolescente vem para a ONG, é atendido pela psicóloga, que traça o perfil do adolescente, para a gente direcionar ele para uma entidade para ele fazer o cumprimento da medida socioeducativa. Certo. E quando a gente fala em crianças e adolescentes, a gente tem essas medidas aplicadas a crianças também, Tiago? No nosso caso, do Se Dedica, a gente só recebe os adolescentes. No caso de crianças, quando ocorre algum caso similar, geralmente é resolvido ou no Conselho Tutelar ou com a própria família ou judiciário. Então, a aplicação de medidas para nós, como Se Dedica, é com pessoas que são maiores de 12 anos de idade. Então, tem ali uma diferenciação. Com as crianças, a medida de proteção. Exato. Com o adolescente, a medida socioeducativa. Isso. Certo, Isso. Maravilha. E como a gente pode ver essas medidas socioeducativas? O que elas são? Como a gente pode compreender elas? Eu acho que a gente pode começar fazendo uma diferenciação. Segundo o Código Penal brasileiro, a própria Constituição, há uma diferença do brasileiro seguindo suas faixas etárias. Então, aos adultos, às crianças e aos adolescentes. A forma com que a lei se aplica para esses indivíduos, ela é vista de forma diferente pela legislação brasileira. Se um adolescente ele cometer um crime, entre aspas, ele não está cometendo um crime, ele está cometendo um ato infracional. A categorização é diferente. E como que a categorização é diferente, a aplicação da pena, entre aspas, também é. Então, um adolescente que comete esse crime, digamos assim, né, usando uma analogia, ele não vai ser punido com uma pena como um adulto, mas sim vai haver a aplicação de uma medida socioeducativa, que tem como objetivo não apenas a punição, mas sim ressocializar esse jovem, identificar o porquê foi cometido esse ato infracional, porquê que esse jovem acabou, então, rompendo, né, essa barreira legal e evitar, através do trabalho da assistente social, através de um trabalho psicológico, que ele volte a cometer essa infração. Porque, segundo o próprio entendimento legal, o adolescente, ele é um ser humano que está em construção, ele está formando a sua personalidade. Então, se ele chegou a
efetuar um ato infracional, cometer um crime, cometer uma infração, essa conduta não é só uma responsabilidade dele, mas sim uma responsabilidade coletiva dos outros atores que agem com esse adolescente, que seria a família, que seria a sociedade e que seria o próprio Estado. Então, esses 4 elementos, os 3 que eu citei mais o adolescente, eles em conjunto causam um ato infracional. Então não adianta a gente só punir o adolescente se a causa ela é proveniente desses outros fatores. Então a medida socioeducativa busca identificar o que levou esse jovem, o que falhou nesses 4 elementos, que fez com que ele cometesse esse ato infracional, para evitar que ele volte a ocorrer. Tá certo. E Veri, como nós vemos, porque acontecem esses atos, eles são corrigidos, enfim, com as medidas socioeducativas, mas como a gente pode ver a escola recebendo esses jovens? Muito boa a fala do Tiago, acho que ele esclareceu bastante as funções do CDDICA. E quando é colocado que o CDDICA ele tem que oferecer ao jovem o acompanhamento familiar, psicológico e pedagógico, aí no pedagógico entra a questão das escolas. As escolas, por lei, pela Constituição e também através do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, elas não podem se negar a receber esses adolescentes infratores. A escola tem obrigação de recebê-los. Porém, o que acontece? Muitas vezes, em escolas públicas, principalmente, de outras cidades, de centros maiores, mas também acontece em cidades menores, quando o assistente social procura a direção da escola para encaminhar um adolescente infrator, é comum o diretor, a diretora da escola não gostar dessa situação. Porque muitas vezes eles falam, nós não precisamos nos incomodar com um marginal, vamos dizer, né? Muitas vezes os pais que têm filhos na mesma sala de aula, também eles procuram a escola, quando eles ficam sabendo de que é um adolescente que cometeu um ato infracional, também não gostam dessa situação. Então, o sigilo ao receber essa criança, esse adolescente, ele é muito importante. Nós não podemos divulgar o ato infrator, no caso, o que essa criança cometeu no meio escolar, para que essa criança, esse adolescente, ele não seja rotulado já de início. A escola tem que ter uma boa acolhida, porque é na escola que esse adolescente vai ter todo o meio favorável para que ele não cometa mais o mesmo crime. É como o Tiago falou, se o adolescente cometeu um ato infracional, é porque vários segmentos falharam. A família, o Estado, a sociedade e o próprio adolescente. Então, na escola, quando há essa aversão, a gente também, o Estado está falhando, a escola está falhando. Por isso, a escola não tem que comentar. O ideal seria a gente manter sigilo. Quem recepciona o adolescente, encaminhar para uma turma, se tiver 2 turmas paralelas, encaminhar para uma turma mais calma, onde esse adolescente vai ser melhor acolhido, onde ele consiga se socializar melhor em relação aos seus colegas e evitar de falar no problema. Outra situação é quando o adolescente, por ser adolescente, é comum que eles acabam cometendo outros fatores de disciplina na sala de aula. Isso é comum com os jovens, né? Não remeter ao passado, não cobrar dele e dizer, fulano, você está incomodando, mas você fez isso. Ligar esse fato de indisciplina ao fato cometido no passado. Então, claro, nós moramos numa cidade pequena, então é difícil de manter esse sigilo. Mas quanto menos pessoas souberem do que o adolescente cometeu no passado, melhor, porque daí não vão rotular. Então, geralmente, esse adolescente, ele teve um fracasso escolar também, junto com o ato infracional. Então, a gente tem que analisar
qual a turma mais adequada, de que forma vamos receber, de que forma vamos orientar esse adolescente, para que ele veja na escola um meio favorável para a sua ressocialização. Ele vai ter as medidas socioeducativas, vai pagar horas em outra entidade, provavelmente, mas a escola tem que entrar como parceira, tem que dar todo o suporte para que esse adolescente consiga não repetir mais o mesmo erro. Quando ouço a Veri falar, e também tem essa questão da assistência chegar para a escola e dizer, olha, precisamos estar encaixando tal aluno, ele precisa estar voltando às atividades. Joellen, tu trabalhando na assistência social hoje, como tu vê esse lado dessa aceitação e como tu vê essa melhora desse jovem? Tu percebe isso como alguém que está na ativa, é chamada para talvez ir lá acolhendo essa pessoa que pode ter cometido algo infracional e nisso depois poder ver essa evolução desse jovem? O intuito sempre é fazer com que o adolescente se recupere, né? Nem sempre a gente consegue, mas a tentativa sempre é feita. Inclusive, você dedica conta também com a psicopedagoga, que faz todo esse trabalho voltado à escola, quando o adolescente tem idade escolar, né? O contato com a escola, o atendimento. E a gente vê que muitos a gente consegue recuperar, assim, que eles não voltam a cometer ato infracional, que eles tentam se organizar diferente para, a partir daquele momento, fazer diferente da vida deles e seguir para um novo caminho, né? O nosso índice de reincidência está em 20%, que é um índice, ele não é baixo, mas ele não é alto. Então, eu acho que um ponto que a Joellen falou que é fundamental, que o CDDICA, ele atende pessoas das mais variadas classes sociais, com diversas situações diferentes. Então, a gente vai ter um adolescente que, sim, ele vai ser um adolescente que ele vai ter uma estrutura familiar boa, ele vai ter uma projeção de futuro interessante, só que em algum momento ocorreu algo que o levou a cometer uma infração, que são várias categorias, várias coisas podem ser consideradas atos infracionais. E esse adolescente, ele vai passar pelo nosso atendimento, vai cumprir a medida que ele tem que cumprir e depois vai seguir a vida normalmente. Porém, a gente tem casos também de jovens que estão num ambiente fragilizado, que têm problemas familiares, que têm problemas com si mesmo muito graves, às vezes alguma dependência química. Então, a gente também não pode generalizar. A gente atua da melhor forma que a gente consegue com esses jovens, mas infelizmente há casos em que o atendimento é muito complicado, porque a realidade daquele indivíduo também é muito complexa. E quando a gente vê essa questão do jovem, quando a realidade dele também não ajuda, porque tem essa situação, como tu bem colocaste, tem jovens que sim, tem uma estrutura familiar ok, que o pessoal apoia, tá sabendo que cometeu, então vamos ajudar para que ele não faça mais, enfim, e temos o outro lado. E realmente, como isso faz a diferença para esse jovem? Como tu vê essa estrutura familiar como apoio também para realmente são essas pessoas que acabam por vezes não melhorando, são aqueles 20%? Tu vê isso, Thiago? Sim e não. Eu acho que nem eu falei, são vários fatores que estão envolvidos, né? A gente não consegue generalizar só que um ponto é o responsável. Sim. Mas a questão familiar, ela é muito importante, sim, porque, como eu até citei no início da minha fala, um dos atores, digamos assim, que é vistos como responsáveis por manter o adolescente da forma correta durante essa transição para a vida adulta é a família. Então, se há algum problema na família, alguma desestrutura, uma questão mais específica e tal, esse adolescente pode sim ser levado ao ato infracional e sim, a gente tem maior dificuldade na ressocialização, porque a gente precisa do apoio da família, da escola, da sociedade também que vai receber esse adolescente. Então, se não há uma participação ativa de algum desses órgãos, digamos assim, desses segmentos, a gente tem sim mais dificuldade. Bacana. Pois é, então, entendendo um pouquinho sobre o contexto também de cada um, até
por evitar julgamentos. Porque a gente sabe como, às vezes, as pessoas elas são criadas de uma forma faltando, ou mesmo... Então, assim, é poder compreender que sim, até no próximo bloco vamos falar um pouquinho sobre a educação diretamente. A gente sabe como, às vezes, não recebem em casa, então a escola é alguém que pode estar um agente transformador dessas crianças, desses adolescentes. Então, fica conosco, que voltamos daqui um pouquinho com o programa Algo a Mais. E agora, um momentinho para os nossos patrocinadores. Casca, eu tava pensando aqui, cara, tu já pensou dar volta na América de bike? Cara, eu não consigo dar volta na quadra de bike. Cara, mas isso é possível, tu sabia? Não só sabia, como nós vamos conhecer essa história e muitas outras. Eu estou falando de Tamar Peretti, estará contando essa história aqui nesse sofá. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, Centro de Medicina Laboratorial. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite, desta quinta-feira da educação. Hoje falando sobre o Se Dedica, entendendo um pouquinho desta ONG, que é o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estou aqui com o presidente Tiago Boyenberger, também com a Joellen Tonello Maschio,
que ela faz parte dos conselheiros lá da ONG, e juntamente com a Veridiana Valarciota, que é quem nos traz todos esses temas tão importantes em relação à educação. E agora, voltando um pouquinho com esse nosso papo, eu gostaria, Veri, de falar, porque como a gente entende que essa ONG ela trabalha a favor de entender, compreender o que aconteceu com esse jovem, ter uma medida socioeducativa e depois repassá-lo ele para a escola. Porém, a gente sabe que a educação, como tu mesma sempre coloca aqui, né? Que é a importância da educação para as crianças para não punir os jovens e adultos. Laura, assim, é uma frase que eu gosto muito de usar e eu acho que ela tem toda o objetivo com que ela foi feita é muito forte, né? Que é uma frase do filósofo do Pitágoras e que ele diz que se educar as crianças não vai ser necessário punir os adultos. Então a gente precisa investir nas crianças, educar as crianças para que elas não sofram punições quando elas sejam adultas. Inclusive, durante muitos anos, essa frase estava pintada no muro da escola, Reinaldo Cherubini. E é uma frase de impacto e é uma frase que nos mostra que sim, nós precisamos trabalhar com as crianças, educar as crianças, dar exemplos a elas, para que elas não sofram no futuro. Então, muitas pessoas falam também que a gente tem que construir mais escolas do que prisões, né? Então, tem o mesmo sentido essas duas frases. E a gente sempre costuma dizer que as crianças, elas são como livros com páginas em branco. E quem tem que escrever, pintar essas páginas dos livros das crianças são os pais, né? A família, no caso, a sociedade, os responsáveis. E as crianças, elas aprendem muito através dos exemplos. Elas não nascem com valores como respeito, valores como justiça, como igualdade. Elas têm que aprender e elas aprendem através dos exemplos. Então tem que começar lá na família, dar o exemplo do pai, da mãe, do que é certo, do que é errado, do que deve ser feito, do que não deve ser feito, mostrar o caminho melhor a ser trilhado. A escola vem para complementar e o Se Dedica, então, depois de que não deu certo, foi mostrado o caminho, a criança não foi por esse caminho, ela foi pelo outro, aí vem o Se Dedica com as medidas socioeducativas para que a criança repense o seu erro e tenha condições para acertar a sua nova postura, a sua nova posição perante a sociedade. E todos saem ganhando. Porque se a criança ela for bem educada na sua infância, ela vai ser um ser humano melhor, não só para ela, mas também para toda a sociedade, para todo o meio que ela vive. E com certeza o mundo vai ser melhor, porque não teremos tantos problemas como a gente tem hoje. E quando a gente fala também da importância, Laura, da educação, da importância da escola, eu vejo a EJA, que é a Educação para Jovens e Adultos, também como uma modalidade muito importante para inserir esses adolescentes que cometeram atos infracionais, para que eles tenham uma volta, uma adequação à realidade escolar. Porque na EJA, eles vão conviver com pessoas muitas vezes, a maior parte das vezes, pessoas mais velhas, pessoas que já têm sua família, que já têm um trabalho fixo, e eles acabam aprendendo por exemplo, que é o que eu falei, porque muitas vezes eles não têm um exemplo familiar, mas eles vão conseguir isso numa escola, vão estar numa turma que eles já veem, os colegas são pessoas que já constituíram famílias, que trabalham o dia inteiro, que estão lá dando
sacrifício, fazendo o maior sacrifício para estudar. E é através do estudo que eles vão conseguir serem pessoas melhores, serem cidadãos do bem, vão conseguir desenvolver da melhor forma possível as suas profissões. Então, a escola, a educação está sempre ligada à transformação do ser humano como um todo. Pois é, e quando a gente entende também, Veri, que por vezes é na escola que os pais, no caso, esperam que venha a educação, e a gente sabe que isso não é simplesmente da escola, porque tem crianças que iniciam as atividades escolares a partir dos 5 anos, mas a gente precisa entender que a partir disso elas já tem que ter alguma base, já tem que vir de alguma forma com alguns princípios de casa, né, Veri? E a gente até já conversou sobre isso em outros momentos, Laura, que para educar uma criança é preciso uma aldeia. O que isso quer dizer? Que não é somente uma pessoa que vai educar a criança. A criança, ela vai aprender no seio familiar, que é a primeira escola dela, na escola e na sociedade, no meio em que ela vive. Ela não aprende sozinha. Então, eles nascem perfeitos. As crianças nascem perfeitas. Quem vai mudar a criança, vai fazer com que ela seja desta forma ou da outra, é todo o meio em que ela vive. Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente. As crianças nascem perfeitas. Então, muitas vezes, elas não tiveram uma oportunidade ou não tiveram exemplos bons para que elas consigam serem pessoas boas. Não, então é bacana a gente frisar cada vez quando fala sobre algo assim, porque sim, a responsabilidade é dos pais, não é só também colocar o filho no mundo e esperar depois que uma escola vá dar educação e tudo mais, porque a gente sabe o como isso implica depois para um CDDICA, por exemplo, porque a gente sabe, a escola faz a parte dela, mas tem princípios que eles precisam vir de berço. E agora, Thiago, eu gostaria de te perguntar sobre quais são as maiores infrações assim, que aqui na nossa sociedade a gente acaba tendo aqui na nossa comunidade. O que vocês mais têm recebido? Certo, acho que antes de citar isso, vale diferenciar também os tipos de ato infracional. Tá? Porque não é todo tipo de ato infracional que a gente atende aqui em Nova Prata. Certo. O ato infracional ele pode ser desde uma advertência, a medida socioeducativa. A medida socioeducativa ela pode ser desde uma advertência até a internação, que seria a prisão desse jovem. Então, tudo vai depender do ato infracional que ele cometer. Então, cada ato infracional vai resultar numa medida socioeducativa correspondente à gravidade desse ato. Então, se um adolescente ele vai, talvez, ofender alguém, a primeira vez que ele fazer isso, pode gerar uma advertência. Agora, se esse adolescente cometer um crime hediondo, por exemplo, ele vai ter internação. Né? Então, vai ser direcionado para um dos centros de internação. Acho que o mais próximo aqui de Nova Prata é Caxias do Sul. Caxias do Passo Fundo. Ou um Passo Fundo. O CDDICA, ele atende 2 modalidades, então, de medida socioeducativa. A PSC, que é a prestação de serviço à comunidade, e a liberdade assistida, que seria como se fosse uma condicional. O adolescente, geralmente ele foi internado por causa de um ato infracional grave e quando ele é liberado, ele fica sendo acompanhado por nós por 6 meses para a gente ver se essa internação trouxe resultados. Se ele está, de fato, voltando à sociedade, se ele está estudando, se for o caso, se ele está trabalhando, se for o caso. Né? Então, são essas 2 modalidades que a gente trabalha. Mas a maioria é a famosa PSC, que é a pagar horas. Eu cometi alguma coisa, então eu vou pagar algumas horas de serviço em algum lugar. Quais são as infrações que geram essas PSCs ou um LA que a gente atende aqui? A mais comum é o furto, disparado. Se a gente pegar o nosso índice, o que mais gera prestação de serviço comunitário ou medida socioeducativa é o furto. Depois a gente tem lesão corporal, que é muito comum nas escolas, porque ocorrem brigas, discussões, e eles acabam indo às vias de fato e acaba levando um boletim de ocorrência, lesão corporal. Depois, dirigir sem habilitação, que é algo assim que até a gente estava conversando, eu acho que mais um tempo ela vai subir no nosso ranking, porque a gente está recebendo muitos casos de adolescente dirigindo sem habilitação. Aí entra por diversos motivos, pode ser às vezes para ajudar o pai,
que foram pegos dirigindo, mas pode ser porque estavam querendo dar uma volta no centro e tal, a polícia parou. Então, são diversas maneiras, diversas situações diferentes. Crime de ameaça, também muito comum em escola. Ato obsceno e atentado violento ao pudor. Isso aqui é muito comum em redes sociais, porque há o envio de fotos ou imagens que a outra pessoa não gostaria de ver, né? Porque tem uma diferença ali entre esse tipo de troca ser consensual ou não, né? Então, também está aqui no nosso ranking. Danos ao patrimônio privado e público, também comum em escolas. Quebra alguma classe, quebra uma janela, quebra alguma coisa que é do patrimônio público, gera ato infracional, né? E, por fim, apropriação indébita, que muita gente nem sabe do que se trata, mas é o famoso achei, então é meu. Achei um celular no chão, vou levar para casa, porque é meu agora. Não, não é teu. Isso é uma infração. Isso é apropriação indébita. Se tu encontrar algo, tu tem a obrigação moral e legal de notificar que você encontrou. Ah, mas eu não achei o dono. Se está na escola, leva para a direção. Se está na rua, leva para a delegacia. Há uma série de instituições que podem agir nesse tipo de situação. Se tu guardar só para você, é o caso de uma infração de apropriação indébita. Inclusive, tem uma situação bem interessante de um jovem que a gente atendeu, que ele encontrou um celular no chão, acho que lá na área industrial. Certo. Ele foi encontrar o pai dele, que ia sair do trabalho, encontrou e guardou para si, né? E ele começou a usar o celular, normal, começou a tirar fotos com ele, só que a proprietária daquele aparelho, ela tinha um aplicativo que todas essas movimentações que ele foi fazendo, fotos e tal, ela recebia uma cópia por e-mail. Então ela começou a receber as cópias da imagem, né, do próprio jovem, tirando uma foto dele na frente do espelho. E o que ela pensou no primeiro momento? Eu não perdi esse celular. Roubaram esse celular. Eu estava com ele na bolsa, alguém foi lá e roubou. Então esse adolescente que encontrou o aparelho, ele não estava nem recebendo uma denúncia de apropriação indébita, ele estava recebendo de furto. Por quê? Porque ela pensou que alguém foi lá na bolsa dela, que ela estava no trabalho, e pegou o celular. Depois ele acabou, a sorte desse jovem é que tinha câmeras no local em que ele encontrou o celular, então ele acabou conseguindo provar que ele pegou no chão, mas e não foi acusado de furto, mas foi acusado com um ato de apropriação indébita. Que bacana entender isso. Porque vale reforçar também que o dirigir sem habilitação é um ato infracional para o adolescente, mas o dono do carro também responde pelo Código de Trânsito, porque ele cedeu o carro para o adolescente sem habilitação conduzi-lo. Sim, bacana. E são 2 pontos, na verdade, são 2 infrações. Uma da pessoa que cedeu o carro e do adolescente que pegou sem ter a habilitação necessária para dirigir o carro. E assim, aí a gente pode entrar numa discussão, né, quando a gente fala de dirigir sem habilitação. Ah, mas com 16 anos eles já votam, mas eles não podem dirigir. Isso já pediram para nós também, uma outra entrevista que a gente deu, né? Mas a gente tem que pensar que a gente tem que seguir a legislação vigente. Não é uma questão de, é justo ou não é. A legislação é essa. Então a pessoa não pode dirigir um carro sem ter habilitação e sem ter 18 anos de idade. Se isso é justo ou não, aí vai para a moral de cada pessoa. Mas nós temos que seguir o que vale, o que está em vigor. E nós temos muitos casos em Nova Prata que precisam ir para internação. Talvez, assim, eu digo, tem um número de casos que pode ser considerado, que a gente precisa prestar atenção nisso também, desses jovens? Esse tipo de informação, como que a gente até, a Veri comentou anteriormente, tudo que acontece com os adolescentes é mantido em sigilo. Né? Por quê? Porque eles têm esse direito constitucional da medida socioeducativa ser acompanhada em sigilo. Para quê? Para que ele consiga ter essa oportunidade de se ressocializar e se tornar um adulto sem nada na sua ficha, sem nada registrado. Então, a gente não tem informações recorrentes de casos. Agora a gente tem tantos adolescentes internados. Isso acaba não chegando a nós, porque é resolvido pelo próprio Poder Judiciário.
Né? Claro que às vezes a gente acaba ficando sabendo de maneira informal, porque a gente atende os mesmos adolescentes. Então, às vezes, a gente está com um adolescente que está com uma PSC por furto e depois ele acaba sendo internado pelo acúmulo de PSCs. Ele teve 5 ou 6 processos de furto, não adiantou a medida socioeducativa, então ele foi internado. A gente acaba ficando sabendo desses casos, mas não é algo assim que a gente recebe no momento que ocorre, porque é algo resolvido pelo próprio Poder Judiciário. Tá certo. E, Laura, assim, ó, em relação às escolas, a gente recebe o menor infrator como aluno, mas também as escolas recebem o menor infrator para pagamento de horas. Então, certo. Geralmente, ele não vai ser aluno da própria escola, é de outra escola, ou ele evadiu, não está estudando no momento, mas a escola recebe para pagamento de horas. Então, quando isso acontece, tem um lado muito bom para a escola, porque vai receber um auxiliar, um ajudante, e aí a gente sempre coloca alguém para ser monitor, recepcionar, acompanhar o trabalho desse menor, que provavelmente vai trabalhar numa biblioteca, ou vai auxiliar na secretaria, ou vai ser porteiro, vai fazer algum serviço de rua, né? Então, a escola é bastante beneficiada dessa forma, porque o pagamento de horas dentro das instituições escolares acaba auxiliando a direção da escola em várias atividades. Então, a gente muitas vezes recebeu e continua recebendo, acredito, pessoas que pagam horas dentro da escola. Então, é um benefício que as escolas têm também. Tá certo. Pessoal, nosso papo está ótimo, porém nós vamos para mais um breve intervalo comercial, agradecendo a todos os nossos patrocinadores, e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais esta noite. Fica conosco. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduze, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Telebeneduze. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduze, vestindo felicidade. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Casca, eu tava pensando aqui, cara, tu já pensou dar volta na América de bike? Cara, eu não consigo dar volta na quadra de bike. Cara, mas isso é possível, tu sabia? Não só sabia, como nós vamos conhecer essa história e muitas outras. Eu estou falando de Tamar Peretti, estará contando essa história aqui nesse sofá. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital.
Ponto a Ponto. Segunda, às 9h. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. E agora, antes de continuarmos o nosso papo, eu gostaria de chamar um vídeo especial que a Kiron, juntamente com a Didático, fez para nós. Então, roda para nós, produção. Hoje nós vamos falar de didático pré-vestibular e todas as novidades para o ano de 2022. Olá, professor, conta pra gente então sobre essas novidades. Tudo bem, pessoal de casa? Bom, então assim, o didático já tem as matrículas abertas para 2022, né? Então todos os planos de cursos para curso manhã, tarde e noite de 2022 já está formulado, né? Nós já temos então algumas perspectivas para 2022 em termos de Enem, de vestibulares e tudo mais. Então já temos as datas do começo do curso. Então o primeiro curso ele já está programado para fevereiro de 2000, então é uma coisa muito rápida. E o convite que a gente faz é o seguinte, assim, para que o aluno se antecipe a esse momento, né? Então que ele possa de repente já programar o seu pré-vestibular, o seu curso para 2022, sair de férias tranquilo. Mas por acaso, se o aluno conseguir uma aprovação, né, ainda nesse caminho, a gente cancela o curso, de uma forma muito simples, mas o que o didático está propondo é que o aluno para 2022 ele já garanta a sua matrícula, ele já garanta os preços, os valores. Isso é muito importante, porque os valores que nós faremos para 2022, eles ainda seguem a tabela de 2021. Essa tabela é reajustada no dia 10 de janeiro de 2022. Passou, show de bola, né? Vem, a gente cancela o contrato, não tem custo nenhum, não tem multa, não tem nada. A gente está atuando esse ano e 2022, né, em Nova Prata, Veranópolis, e a gente volta a tomada então para Bento Gonçalves também, né? Mas para 2022, né, então Bento, Veranópolis e Nova Prata com aulas 100% presenciais, tá? Então, claro que a gente sabe que ainda vai ter alguma restrição e protocolos, isso a gente poderá ter que seguir nos próximos 3, 4, 10 anos, mas as aulas serão totalmente presenciais nos 3 polos. Da forma que as coisas estão se configurando, a única saída, eu sempre digo, a única porta de saída é através da educação. Então fica aqui a nossa dica e também a informação para você que tem interesse em fazer um pré-vestibular. Didático pré-vestibular em Nova Prata, Veranópolis e Bento Gonçalves. Maravilha! E um abraço a todos que trabalham lá no didático, que é o pré-vestibular. E, pessoal, agora voltando, falando sobre o CD Dica, já falamos muito, já entendemos qual é o trabalho deles, e agora vamos falar um pouquinho sobre os projetos que desenvolve o CD Dica. Joellen, o que o CD Dica já fez e vai continuar fazendo pela comunidade? Acho que um dos pontos chaves que a gente fez foi 2017 e final de 17 que a gente começou a organizar, e 18 que a gente realmente aplicou, que foi a cartilha Não Dá Nada, Dá Sim, né, que a gente passou nas escolas, conversando com os alunos e explicando que existe o ato infracional, que existe sim a medida que eles precisam cumprir e que se eles cometerem vai dar alguma coisa assim, né, vai ter uma punição, digamos assim, para eles. Foi feito também um projeto juntamente com o outro promotor, né, o Dr. Leonardo, com a questão do uso da bebida dos adolescentes, com os pais nas escolas também, né, Thiago, que eu acho tu que acompanhou o mais ano de 2018 ele foi um ano bem ativo do Se Dedica na questão de campanhas, porque até aquele momento, até o final de 2017, que a Joellen falou, a gente atuava muito como uma entidade que agia quando o problema já ocorria. Então o adolescente ele fazia a infração, a gente recebia esse adolescente e tentava ressocializá-lo. Mas a gente começou a pensar em investir forte em campanhas de prevenção, de levar informação para esses jovens nas escolas ou em outros ambientes, e também para os familiares desses jovens, para evitar
que essa infração ocorresse. Então, em 2018, a gente teve 2 grandes campanhas, que é a que a Joelle citou, que é a campanha Não Vai Dar Nada, Vai Dar Sim, que foi encabeçada pelo CDDICA, e uma outra campanha também que a gente participou mais como coadjuvante, digamos assim, mas também estávamos sempre lá, que era a campanha Eu Me Comprometo, que foi uma campanha trazida para Nova Prata pelo Dr. Leonardo, que era o promotor de justiça aqui da comarca, de um projeto que já era executado em Porto Alegre, que tinha como objetivo conscientizar os pais sobre a importância de evitar o acesso precoce da bebida alcoólica nos jovens, para os jovens. Porque se tu faz uma enquete com esses adolescentes e pedir para ele onde foi a primeira vez que eles provaram bebida alcoólica, vai ser em casa. Vai ser em casa. Então, a ideia desse projeto é alertar os pais dos perigos do consumo de bebida para os jovens, porque há um motivo para eles não poderem beber bebida alcoólica. Tem uma função dessa lei existir. É porque o metabolismo dele não está ainda pronto para receber esse tipo de objeto de consumo e tal. Então, a ideia era conscientizar os pais para evitar que isso ocorresse dentro de casa. Que quem sabe, né, poderia facilitar, poderia diminuir o número de casos de adolescentes com embriaguez ou com alcoólico, que eram índices muito altos aqui em Nova Prata. Já outra campanha, que é a campanha Não Dá Nada, Dá Sim, que até a gente trouxe aqui as cartilhas para nos guiar hoje, foi uma campanha que surgiu justamente com o contato que a gente tem com as escolas no dia a dia do atendimento. Porque a gente ia no Tiradentes, no Reinaldo Cherubini, no 11 de agosto, falava com o pessoal da direção e a resposta era sempre a mesma. Os jovens, eles não se preocupam, eles fazem o que eles querem porque eles acham que não vai dar nada. Que eles fazem o que eles quiserem, que não vai dar nada. Então a gente pensou, poxa, não é assim. Tem todo um conjunto de leis que... linkados pelo ECA, né, pelo Estatuto da Criança, que dizem o que a adolescente tem de direitos e deveres. Então, como que há essa mentalidade no jovem que não acontece nada? Vamos tentar quebrar isso. Vamos ir até a escola, vamos conversar com eles, vamos fazer grupos de discussão e vamos mostrar que sim, há uma legislação que diz o que é uma infração e o que não é. O que eles podem fazer, o que eles não podem. Sabe? Então a gente fez isso em 2018, que a gente pegou forte todas as escolas de Nova Prata. Depois em 2019 a gente continuou pela comarca, né, Joelle? Outros municípios. Pela Nova Bassano, Vista Alegre Preta, acho que André da Rocha também, se não me engano. Então a gente trouxe essas informações e foi um debate muito interessante com os jovens, porque eles realmente não sabiam. Eu não sabia o que era apropriação indébita. Eu não sabia que lesão corporal, a briga que eu tenho ali na sala, podia gerar um processo contra mim lá no fórum. Eles não tinham esse entendimento. Então a gente acabou vendo que houve um resultado por parte deles, por parte dessas pessoas que já tinham essa preconcepção de que nada iria acontecer, só que na verdade não era assim. Uma coisa que também eles não tinham conhecimento era que o ato infracional ele não é só até os 18 anos. Se tu fez o ato infracional até os 18 anos, tu pode cumprir a medida até os 21. E isso eles não sabiam, eles achavam que quando chegava nos 18 se encerrava, mas eles podem cumprir até os 21. Eles podem ficar na internação até os 21 dentro do CASE também por um ato infracional cometido aos 18, antes dos 18. Não, e essas campanhas que o CDDICA fez, e eu presenciei várias, essas palestras, sempre colocando a importância de ter o bom senso, a responsabilidade e as penalidades ao cometer um ato infracional. Essas campanhas são importantíssimas porque... eu coloquei aqui no intervalo, essa cartilha, o nome da campanha, Não Dá Nada, Dá Sim, já diz tudo. Porque é um linguajar que os jovens usam dentro da escola. Eu briguei com meu colega ali, se pegaram a soco, agressão física, agressão verbal, não dá nada. Vai para a secretaria, para a direção, assina o famoso livro negro, né? Sim. E eles saem de lá dando risada, porque não deu em nada. Mas dá sim, então é muito importante esse esclarecimento que o CDDICA faz, esse trabalho que ele faz
junto às escolas, para que eles saibam que todo ato tem uma consequência. Tudo que eles fizerem de errado, eles vão ter uma penalidade, seja com advertência, com pagamento de horas, ou até, se for mais grave, com a liberdade, né? Com a sua liberdade. Então, é muito importante conscientizar que existe uma lei, que estão amparados por lei, através da Constituição, através do ECA, que se eles cometerem um ato infracional, eles vão ter que pagar por isso. Se eles estragarem alguma coisa, eles vão ter que reparar o dano, o que eles fizeram de errado. E dessa forma a gente está educando também. Porque já começa lá na família, uma criança de 5 anos que começa a insultar a mãe e bater pé porque a mãe não deu alimentação e estava com fome naquela hora e não sabe esperar um pouco, e essa criança não ser advertida pela mãe, já começa por ali. Já começa no seio familiar. Ninguém repreendeu essa criança, ela vai crescer sem limites, sem normas, sem regras. Ou outro exemplo, adolescente que eles gostam muito de coisas materiais, de uma roupa de marca, de um celular, né, um celular com mais capacidade, maior capacidade, né? Então o que eles fazem? Muitas vezes eles batem o pé com os pais, que eles querem aquilo, e os pais, para não se incomodar, acabam dando. Então, vou compensar o meu filho com alguma coisa material. Então, tudo isso é educação, tudo isso é exemplo. Se não ter aquele limite, aquela norma, aquela cobrança no seio familiar, eles não vão respeitar depois a escola e não vão respeitar as leis da sociedade. E, Veri, se não é pelo amor, é pela dor. É pela dor, exatamente. Com certeza. E ter isso claro, qual pai que quer ver seu filho na dor? Não. Então é bacana a gente parar e pensar um pouquinho o porquê que vale a pena, às vezes, estar sim dando aquela bronca quando necessário, chamar a atenção. Dizer o não, né? Dizer não. E eu falo dizer não desde para uma criança de 1 ano. Porque o pessoal fala, não, mas é que não entende. Entende sim. Tu começa dizendo que não, que na próxima ele não faz mais. É que educar dá muito trabalho, né, Laura? E dá trabalho educar. É mais fácil dizer sim, é mais fácil, né, dar o que a criança quer para a criança parar de chorar. Educar dá trabalho. O problema é o resultado depois, né, Veri? Exatamente. Que não é só, talvez, em casa, que pode estar acontecendo como é fora, e depois ter que vir uma ONG para intervir ali na situação, na educação desse adolescente. Pessoal, gostaria de agradecê-los. Foi incrível, muito bom saber um pouquinho mais sobre o trabalho do Se Dedica. Veri, mais uma vez, sempre empenhada em trazer temas que são muito importantes. O Se Dedica, sim, eu era uma pessoa que sabia, ele é uma ONG, está na nossa cidade, porém, muitas vezes a gente não tem aquele contato direto, e sim o que se faz dentro. Então, gostaria de agradecê-los. Vou deixar aqui um espaço para cada um poder fazer essas considerações finais. Thiago. Bom, eu agradeço o convite por estar aqui hoje e falar com vocês, poder divulgar um pouco o nosso trabalho, esclarecer alguns pontos a respeito. E eu queria finalizar falando 2 coisas. A primeira é um recado às pessoas que presenciam esse tipo de ato infracional. Porque, assim, para o Se Dedica agir, para a promotoria agir, para o judiciário agir, tem que ter a iniciativa de quem vê o ato. Por quê? Porque se não é um boletim de ocorrência, a gente não consegue agir, a gente não consegue resolver o problema. Então, se vocês veem algo ocorrendo, há toda uma estrutura no município para atender e para resolver esse problema. Mas tem que ter a iniciativa da pessoa que presenciou essa situação. E um outro ponto, eu queria falar também para os jovens, né? Porque o jovem ele tem que pensar que se ele cometer uma infração, vai ter essa estrutura, vai ter esse cumprimento, ele vai ter essa punição, esse atendimento com a gente, mas algo que é fundamental é que o processo ele pode encerrar, a medida socioeducativa ela vai terminar, o atendimento do Se Dedica também se encerra, só que às vezes a sociedade não esquece esse ato. Então, a pessoa tem que ver, o adolescente tem que ter em mente que em alguns casos a sociedade é mais cruel do que o próprio Estado, porque o Estado ele dá abertura para a socialização, mas às vezes a sociedade ela é mais intransigente com isso. Então, pensem nisso.
antes de cometer uma infração, antes de furtar, antes de brigar, porque às vezes a consequência, ela pode vir e ela pode durar durante bastante tempo. Tá certo. Muito obrigada, Thiago. Eu que agradeço. Joellen. A gente agradece muito ao espaço também, né? E eu acho que a gente deixa o agradecimento também a toda a equipe técnica do CDDICA, que faz trabalho, as gurias que fazem o trabalho voluntário lá. E também a todos os conselheiros, né? Que ajudam de alguma maneira, que a gente sempre consegue manter a ONG em funcionamento. Maravilha, muito obrigada. E lembrar também aos adolescentes, não façam aos outros o que vocês não querem para si mesmo, né? Acho que essa fica como... Boa colocação. Isso mesmo. Veri, mais uma quinta. Mais uma quinta da educação, sempre levando informações, né, importantes para a sociedade. E como você disse, né, Laura, assim, a gente sabe da existência do CDDICA, muitas pessoas sabem, mas talvez as pessoas não saibam tudo que o CDDICA faz, o benefício que o CDDICA faz à nossa sociedade, o poder que o CDDICA tem de mudar a vida de um jovem, porque eles vão fazer tudo para que esse jovem seja uma pessoa bem resolvida no seu núcleo familiar, na sociedade, enfim. E é muito bom saber que o CDDICA trabalha juntamente com a escola, tendo o mesmo objetivo, que é o objetivo do desenvolvimento integral do ser humano. Um momento muito prazeroso hoje de estar aqui conversando com a Joellen, parabenizar a Joellen por todo o seu trabalho dentro do Conselho Tutelar, e que bom que você também está participando do CDDICA. São jovens que a gente precisa usar esse potencial que vocês têm, porque são 2 jovens, né? Tentando levar uma condição mais favorável aos outros jovens. E o Thiago, não me canso aqui de olhar para ele e de ter muito orgulho dele, porque o Thiago foi meu aluno. Eu lembro do Thiago, começou na tribo de parceiros voluntários, e olha ali o quanto a parceiros modifica a vida dos jovens. E sempre foi um aluno muito dedicado, e está aí desempenhando um papel de destaque na sociedade, trabalhando com outros jovens. Então, o Thiago é um exemplo de que educação, sim, é a solução. Thiago, parabéns por sua trajetória, por ser tão jovem e já ter todo esse conhecimento, ajudar outras pessoas, de saber o quanto isso é importante, quanto a educação é importante. Então, parabéns, desejo muito sucesso ao CDDICA, a vida profissional tanto da Joellen quanto a sua, e foi um prazer mesmo ter conversado com vocês nas Quintas da Educação. E também aproveito para agradecer às lojas Rups, que me vestem durante todos os programas Algo a Mais. Deixo um abraço para a Nayara e para a Ju, e agradeço sempre o carinho. Maravilha, Laura, a ti também muito obrigada por compartilhar mais este momento tão importante. É isso aí, Veri. E agradeço a todos que estiveram aqui comigo, aos nossos patrocinadores, também agradeço Beneduzzi sempre pelos looks lindos, e convido para que fiquem com o Conecta News, que se inicia agora no Estúdio 1. Até amanhã às 7 horas da noite, pessoal.